Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. A experiência na avaliação do quadro eleitoral. Vamos debater a disputa deste ano, tanto no país quanto em Minas, a partir da perspectiva de que a eleição ainda está engatinhando, embora a maioria das definições esteja colocada na mesa e os pré-candidatos já troquem estocadas entre si. Devem disputar a presidência a candidata à reeleição Dilma Rousseff, o senador tucano Aécio Neves e o governador de Pernambuco Eduardo Campos, do PSB, que enfrenta, no entanto, a sombra ameaçadora da ex-ministra Marina Silva. Em Minas, o quadro é o seguinte: de um lado está o ministro petista Fernando Pimentel, do outro, o nome endossado por Aécio, que tende a ser o do ex-ministro Pimenta da Veiga. Mas tudo será como parece ser? Cena Política convidou nomes experientes, decanos da política brasileira, para debater esse quadro. O ex-ministro Paulino Cícero foi prefeito de São Domingos do Prata, deputado estadual por 2 mandatos e federal por outros 5, ministro de Minas e Energia no governo Itamar Franco. Ocupou ainda as secretarias de Estado da Educação, Minas e Energia, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Agricultura. Presidente de honra municipal do PT, Aloysio Marques. Aloysio, o Lula é o presidente de honra nacional. Você é o presidente de honra municipal, né? Sim. Um lá embaixo e outro, um lá em cima e outro aqui. É. Muito bem. Aloysio foi secretário de Planejamento do governo Itamar Franco. Ocupou a mesma pasta do então prefeito Fernando Pimentel. Também foi 3 vezes presidente municipal do PT de Belo Horizonte. E ainda Jadir Barroso, um dos mais experientes jornalistas políticos de Minas. 50 anos na profissão. Trabalhou no Diário de Minas, Última Hora, Correio de Minas e Binômio. Durante 23 anos foi repórter político do Jornal do Brasil. Jadir, essa moçada que está aí hoje não sabe o que representou o Jornal do Brasil, né? Era um jornal, se houver uma comparação, até maior hoje que a Folha, né? Não, o Jornal do Brasil representou durante muitos anos o que a gente pode chamar do ápice, o máximo da imprensa nacional. A influência do Jornal do Brasil era tão grande que uma notinha pequena num canto de página do Jornal do Brasil valia muito mais, tinha mais repercussão do que uma página inteira, a terceira página inteira do Estado de Minas. Então o Jornal do Brasil foi um marco na história da imprensa nacional, deixou uma gama de experiência no jornalismo sério, no jornalismo que sempre respeitou a ética, no jornalismo sempre respeitou a fonte, sempre respeitou a verdade e produziu grandes nomes na imprensa nacional. Lamentavelmente, o Jornal do Brasil hoje virou um jornal virtual, mas ele deixou marcas que estão aí até hoje e deixou um nome que também está aí. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda sobre o Jadir, ele presidiu o CEPO, Centro dos Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas, e atualmente é diretor de redação da revista Mercado Comum, onde mantém uma coluna política. Paulino, me permite chamá-lo de Paulino? Com o maior prazer. Eu estava pensando aqui o seguinte: você foi um dos articuladores da chamada Aliança Democrática, que uniu o PFL e o PMDB e possibilitou que Tancredo Neves chegasse à presidência. Infelizmente, ele não pôde cumprir. Hoje a gente tem o neto de Tancredo na disputa presidencial. Tancredo Neves, como o Jadir sabe, o Aloysio também sabe, todos nós sabemos, era um articulador daqueles de ponta. Sabia articular, sabia calmo, o que fazia. Preciso, sabia a hora da articulação. Hoje, você acha que Aécio, candidato a presidente da República, com todas essas dificuldades que o quadro demonstra, ele conseguirá, ou pelo menos um pouco, uma parte desse talento de Aécio Neves na articulação?
Eu vou dizer para você uma história. Eu gosto muito de começar, sempre contando uma história. Sim. Em 1970, o ano em que eu disputei pela primeira vez uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília, eu perguntei a um deputado, a um jovem deputado do MDB, Emílio Haddad, Emilinho Haddad, como nós dizíamos. Emilinho, como é que vai ser a eleição deste ano? Então, ele tomando um cafezinho comigo na Assembleia, disse assim: ô Paulino, vai depender demais da nosso desempenho no Campeonato Mundial de Futebol deste ano, 1970, no México. Se o Brasil for campeão, as coisas ficam mais difíceis para nós. Se o Brasil não for campeão, as coisas ficam mais fáceis para o MDB, dizia ele. Eu acho que o futebol não tem mais, na vida política brasileira, aquela importância que em 1970 foi sentida pela população nas múltiplas celebrações com que o Brasil inaugurou a primeira Copa. Nem a seleção é a mesma, né? Tinha Jairzinho, Pelé, Exatamente. salvo engano, né? Muito boas, né? E agora entrou um elemento novo dentro do cenário político. É exatamente como diria lá o poeta Lisboeta, um valor novo que se levanta. O que é? É a questão da informática. Hoje milhões de brasileiros estão se comunicando uns com os outros diariamente sobre política, sobre negócios, sobre todos os assuntos através da internet. Acho que ela vai pesar tanto ou mais do que o problema do resultado do futebol na Copa deste ano aqui no Brasil. Então tudo isso leva a ter cautela na avaliação de resultados. Tudo nos leva a ter muita tranquila e serena calma para avaliar a possibilidade de resultado das eleições deste ano, assim na área federal como na área estadual. Agora, quanto ao Aécio, e você me indagava se eu tinha aquela mesma capacidade de articulação do seu avô, do Tancredo Neves, eu acho que o Aécio cruza nas tendências pessoais dele dois tipos de DNA. Um é o do Tancredo, e dele o Aécio herdou muita coisa boa. E a outro aspecto é o DNA do outro avô, que também foi deputado federal, foi professor da Faculdade de Economia aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, foi autor de livros de economia a que recorri quando eu fazia meu curso de Economia Política na Faculdade de Direito. E ele era PR. O comportamento do PR, se eu dissesse assim, o perfil de cada partido, eu diria o seguinte: o PR era um partido muito firme, muito à moda de Arthur Bernardes. O Tancredo era mais PSD. Tinha mais cintura, mais jogo de cama para resolver as questões. Acho que o Aécio herdou os dois. E espero que em cada momento da luta política, uma virtude o auxilie a chegar lá onde pretende. Aloysio, estamos falando da capacidade de articulação do Aécio Neves e a Dilma, que os dois devem ser os oponentes nessa eleição, né? Pelo menos o que é apontado, apesar de a gente ter a presença do governador Eduardo Campos, por quem sabe Marina Silva, mas o Aécio e a Dilma são os dois apontados como os que devem chegar lá no momento final da eleição. E a Dilma, ao contrário, tem pouca capacidade de articulação, né? Ela é tida como uma política mais estorvada, não tem aquela mineiridade, apesar de ser mineira, no trato. Como é que você está vendo essa disputa? Eu vou começar um pouco discordando de você. Quem pode discordar à se vontade. torna disputando a presidência da República pelo PT depois do Lula, isso não é por acaso. Quem tem a trajetória política dela vem desde 68, uma participante ativa na luta contra a ditadura, pelas liberdades democráticas. Teve experiência também no Rio Grande do Sul com o PDT de Brizola, foi secretário lá
no governo estadual, né, o seu Colares foi governador, depois da prefeitura, tem uma experiência grande. É mineira também. Eu, quando estava na ciência econômica, ela era aluna da ciência econômica. 1967. Então, eu acho que ela não é o político tradicional. Não que eu seja, eu acho o político tradicional uma grande escola, mas não é o político tradicional. Juscelino também não era esse político tradicional. É médico. É, médico. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil está bem, muito bem, especialmente se comparar com o resto do mundo, em termos de desemprego, em termos de renda, em termos de situação enfrentando a crise. Claro que se não houvesse a crise mundial, podíamos estar melhor, mas nós já estamos na beira de sairmos dessa crise. Os Estados Unidos está se ajeitando. Então, eu tenho certeza de que a Dilma é uma pessoa, é a administradora ideal para esse momento. Ela sabe enfrentar a situação. Gostaria de falar isso. Eu já acho que o Estado, a experiência estadual já é mais complexa. Nós estamos voltando hoje ao período do Azeredo, de crise muito acentuada do Estado. Você diz crise econômica, crise política. Crise econômica, muito acentuada. Apesar de que a gestão é a palavra-chave dos tucanos. Mas eu acho que é só no gesto. Na prática, é uma palavra, eu acho que duvidosa para nós aqui. Concorda com isso, Paulinho? Em termos quanto às virtudes da Dilma, eu fui companheiro dela de Secretaria de Estado. Eu era secretário do Itamar, Minas e Energia, aqui em Minas Gerais. E a Dilma era secretária de Minas e Energia do Olívio Dutra, lá no Rio Grande do Sul. Convivemos muito no Rio Grande do Sul, em Ouro Preto, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, lá nas usinas nucleares, uma série de viagens e visitas que fizemos juntos aí. Ocupavam a mesma secretaria? Bem, não, é mulher determinada. Não deve ter, naturalmente, o grau de sensibilidade política que marcou a presença do Lula na presidência da República. Essa é uma outra história. Mas eu acho que muita coisa vai passar ainda debaixo da ponte, até que nós cheguemos ao resultado do pleito de 2014. Ô, Jadir, você com essa experiência aí, um decano da imprensa mineira, um decano não pelo tempo e também pela qualidade do trabalho seu. Como é que você está vendo, como é que você está analisando esse quadro federal, começando do quadro federal, essa polarização? A minha visão, que é a visão do jornalista, no momento, a Dilma é imbatível. Ela ganha no primeiro turno. Por que ela ganha? Porque os grandes problemas nacionais não atingem o povo. E o país enfrenta um monte de problemas, cada um maior do que o outro. Por exemplo, o PIB do ano passado foi de 0,9. Foi 0, em estatística baixou de 1 é igual a 0. Então o PIB foi 0. O PIB de 2013 vai ficar em torno de 2, pouco por cento. Ou seja, o país não cresceu. A indústria brasileira chegou a um ponto, chegou no fundo do poço, porque ela atingiu o limite de 1955, antes do plano de meta do Juscelino. A indústria corresponde hoje a 13% do PIB. Ou seja, se aumentou o consumo, e aumentou o consumo, porque a política financeira do governo estimulou o consumo. Se estimulou o consumo, essas mercadorias que a população comprou não foram produzidas aqui, vieram de fora. Ou seja, então aumentou a importação. Se não houvesse o agronegócio, e o Paulino conhece muito nessa área, o agronegócio sustenta a economia do país. A infraestrutura do país está em frangalhos, Ora, mas você melhorar o PIB, dá voto? Não dá. O que dá voto são aquilo que o PT chama de programas sociais. O que é programa social? Por exemplo, Bolsa Família, completou 10 anos agora. Ou seja, o que dá voto é esse programa Mais Médico,
que traz um médico lá de Cuba, lá em Cuba ele ganha o equivalente a R$1.000 e poucos por mês, ele vai ganhar aqui 3. Para ele é um alto negócio. Metade do dinheiro vai para o Fidel, metade vai para outra empresa, para o bolso do médico vai pouca coisa. Quer dizer, mas esse programa é um programa até, para o município que não tinha nada, ter um médico lá que pelo menos dê uma receita já é alguma coisa, já é alguma coisa. Então, eu vejo o governo da Dilma, e outro detalhe é que a Dilma foi escolhida numa decisão monocrática. A democracia nos partidos não funciona. Não é só no PT, não. Qualquer partido. Por exemplo, o Aécio, ele trouxe de Goiás um político que estava há 10 anos sem vir a Minas Gerais e vai ser o candidato do PSDB ao governo de Minas. Por quê? Indicado pelo Aécio. Por quê? Porque o Aécio manda no PSDB mineiro, manda nas forças políticas que sustentam o governo do Anastasia. Dentro do PT, o PT só tinha 2 lideranças, tem 2 lideranças, que é o Pimentel e o Patrus. Como o Pimentel foi ser ministro e o Patrus foi julgado pela Dilma no ostracismo político, ele teve que reassumir o cargo dele na Assembleia, teve que reassumir lá para garantir a sobrevivência. Ou seja, o Patrus não teve instrumento e não tem instrumento de ação política para viabilizar a candidatura dele. Então, ele ficou no ostracismo, o candidato único do PT é o Pimentel, com grande chance de ganhar a eleição, porque em eleição tudo é possível. É claro que eu até estava dizendo que o Brasil só tem 2 partidos políticos, 2. Aqui em Minas só tem um e a nível nacional tem outro, que é o PL aqui e o PP lá em cima. O que é o PL? É o Palácio da Liberdade. Você lutar contra o Palácio da Liberdade é um negócio terrível. O Paulinho conhece muito bem, que ele militou muito nessa área. Quer dizer, o Palácio da Liberdade é uma máquina de produzir votos. E o Palácio do Planalto é outra máquina de produzir votos. O PL agora também está sendo chamado de PT, né? Agora tem o Palácio Tiradentes. Palácio Tiradentes, Lá da cidade administrativa. Agora Mas o agora é o PCA. O Palácio da Liberdade é o símbolo do PT. É o símbolo. Agora é o PCA, né? O PCA. Mas, ô Barroso, eu até queria falar, eu discordo um pouco assim da sua colocação. Eu acho que os partidos, eu não vou falar dos outros partidos, vou falar do meu, que o partido tem uma grande vida interna. Aliás, algumas pessoas dizem, sem não ser verdade, pelo menos em parte, que o inimigo do PT é o próprio PT, porque ele tem muito debate interno. Tem. Eu não acho que o PT é o Lula, não. Eu acho que tanto o PT quanto o PSDB, ele pode, Paulino é mais experiente na política, ele pode concordar ou não, a opinião dele é muito importante. Eu acho que São Paulo manda muito no PT e manda muito no PSDB. Não é uma boa para a política. São Paulo não tem uma visão muito nacional, é uma visão forte, mas regional, muito centralizada regionalmente. Eu acho isso a parte. E depois, já para experimentar você, eu acho que não podemos dar de barato a candidatura do Eduardo Campos. Não tem expressão. Ele é um político experiente, fez um bom governo, tem pedigree, porque é neto do Arraes, tem uma experiência grande política. Regionalmente, eleitoralmente, o Nordeste tem menos, o PT tem muita força, é uma situação a se projetar, etc. Mas ele é um político muito experiente e não tem, eu acho que não teria possibilidade, mas o senador Randolfo Rodrigues também é candidato, é jovem. E o Zé Maria Maior, que é eterno candidato. Exato, que é jovem, etc. Eleição com muito candidato, ela sempre costuma, né, não é como a primeira eleição anterior, quando o Ulisses foi candidato, tinha candidato demais, né, etc. Aí eu acho que é difícil você projetar, mas eu acho que a eleição está apenas começando. E o pior inimigo do resultado é a gente achar que já ganhou a eleição. Só colocando, Luiz, que eu vou ter de dar um intervalo, que eu não coloquei assim, quando eu citei o governador Eduardo Campos, é pelas estatísticas, né, pelas pesquisas.
parece que jogam para uma disputa de segundo turno, se a Dilma não ganhar no primeiro, jogam o Aécio contra a Dilma, porque o PSDB tem uma capilaridade maior no país, tem uma estrutura maior no país. No meu entender, Eduardo Campos joga hoje mais para 2018, mas ninguém sabe o que pode acontecer. Pensar, né? O Aécio está para resolver um problema histórico com São Paulo, com o PSDB de São Paulo. É uma situação difícil, alimentada com... não é uma situação tranquila. E o Tancredo, o avô, já perdeu uma eleição aqui por problemas internos também. Perdeu a eleição do Magalhães Pinto, que era banqueiro, ganhou a eleição do Tancredo, que já tinha sido ministro. Todo mundo achava que o Tancredo era imbatível. Porque ele achou que estava nomeado. Muito bem. Eu acho, viu, o Jardim fala assim a respeito do Pimenta da Veiga, veio lá de Goiás para Minas Gerais, etc., mas de forma provocativa. O meu querido colega e amigo Jardim Barroso é meio provocador. Né? Agent provocateur, né? Assim, e nós vamos voltar a essa polêmica, só que daqui a pouco, porque eu tenho de ir para o intervalo e Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo o quadro eleitoral no país e aqui em Minas. Paulino, eu não estava querendo puxar aqui para Minas agora, porque nós temos ainda essa discussão para frente. Mas você disse que ele fez uma provocação, falou que o Aécio buscou lá de Pimenta de Goiás. Não, o Pimenta, gente, não só nasceu em Belo Horizonte, é filho de Belo Horizonte, como também foi prefeito de Belo Horizonte. Já foi um bom prefeito, teve boas iniciativas a seu tempo de prefeitura, né? Mais tarde, além de uma bela passagem pelo Congresso Nacional, ele foi um grande parlamentar do Congresso Nacional e depois exerceu o mandato de ministro das Comunicações do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, eu acho que ele muito longe desse conceito que ele faz, o meu querido Jardim Barroso, acho que é uma pessoa perfeitamente capacitada a governar e bem o estado de Minas Gerais. Há outros candidatos disputando, inclusive, dentro da sua própria GREI, dentro do próprio PSDB. Não é o meu partido. Eu não sou filiado hoje ao PSDB. Mas o fato da sua ligação com o Demo, com os democratas, que é um aliado. Os democratas tem uma sublegenda do em certa medida, PSDB, sim, né? Mas, então é isso, Jardim. Paulinho, mas isso aí é a história. O Lenin, por exemplo, ele não fez a Revolução Russa. Ele era um líder que estava exilado na Alemanha. Quando eles ganharam a Revolução, ele foi lá e assumiu. É verdade. Por causa da liderança que ele tinha. A capacidade dele de liderar o povo russo naquele momento. O Pimenta da Veiga, eu conheci muito o pai dele, que era um dos melhores advogados criminalistas de Belo Horizonte. Quer dizer, o Pimenta da Veiga era uma figura extraordinária. Na época que o Tribunal do Júri existia. Hoje ninguém toma conhecimento, a imprensa não noticia nem nada. Tem júri todo dia em Belo Horizonte, ninguém toma conhecimento. Naquela época não. O Paulinho lembra que a não ser quando o goleiro... A não ser que o negócio do Bruno é diferente. O goleiro manda matar... Agora, o Paulinho tem razão que o Pimenta da Veiga, esse filho, que foi ministro, ele é um cara muito competente. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu também convivi muito com ele como repórter e tal. Ele sempre foi um cara muito, muito competente. Isso ele foi. Quer dizer,
É claro que o O fato que de ele ele viver estranhou, longe... o que o Jardim estranhou, foi a forma pela qual ele chegou candidato a Minas Gerais. Diz ele, o Aécio foi buscá-lo em Goiás. É porque Nas ravinas goianas. É porque as Deve ser por isso, decisões nos grandes Nas partidos... ravinas goianas é Nas ótimo. ravinas As goianas. decisões nos grandes partidos são sempre monocráticas. O Lula buscou a Dilma e falou, essa é a candidata a mim, acabou. Lá em São Paulo, falou, o meu candidato a prefeito é esse aqui, acabou. Tratem de viabilizá-lo. Lá em Pernambuco, ele impôs um candidato ao PT e acabou não conseguindo viabilizá-lo. Aí o Eduardo Campos conseguiu ganhar a eleição com um cara que ele também tirou, ele buscou lá do bolso do colete, lá que ninguém conhecia, ganhou a eleição. Isso acontece em todos os partidos. Estava até citando o exemplo do Benedito Valadares no PSD mineiro, em que ele nomeou um cara para ser contra. Todos aceitavam as decisões dele. Só o padre Vidigal que não aceitava. Só. Porque ele nomeou o padre Vidigal para ser contra. O Aécio, o Hélio Garcia, era governador de Minas, ele tinha 8 deputados contrários a ele lá na Assembleia. 7 deputados, que tinha um que era contra mesmo. Os outros 7 eram todos dele. Só que ele nomeava para ser contra. Por exemplo, eram todos do PT. Ele falava, seja contra. A Maria José Hawaii, quando tinha um projeto polêmico para apresentar, o Valvir chamava José, apresenta esse projeto aí. Ela apresentava. O Roberto Carvalho era a mesma coisa. Você tem que ir lá, vai para a tribuna, desce o cacete do Hélio Garcia, porque ninguém falou mal dele hoje. Só coisa do Hélio Garcia. Mandar o Roberto Carvalho xingar o Hélio Garcia da tribuna, porque ninguém falou mal dele. Quer dizer, então, cada um tem seu estilo de fazer política. Eu acho que você está com uma visão assim, um pouco muito estigmatizada da política, assim, uma pessoa experiente, eu digo o seguinte, da política que eu convivi, acho que o PT não tem esse... Como eles articulavam... O PT não é assim, e você disse que o Patrus voltou para a Assembleia, é normal, ele deixou de ser ministro. Porque foi julgado... O Virgílio também deixou de ser ministro, voltou para a Assembleia, estava trabalhando na Assembleia. Ele foi julgado no ostracismo pela Dilma. Não foi julgado, ele foi candidato à eleição. Pois é, quer dizer, pode ser candidato na próxima. Pode. Ou seja, não foi dado para ele instrumentos de ação política, que ele não tem. Olha, Resultado, o Pimentel é o candidato. Até, é evidente que todo partido faz isso. Todo governante faz. Isso não é a Dilma, não é privilégio do Pimentel. Se você tem instrumento de ação política, você faz. O Pimentel está distribuindo máquina para os prefeitos aí de população inferior a 50 mil. Ele não tem nada a ver com marketing, tem nada, mas para fazer política eu tenho que fazer. Mas a coisa sobre o Patrus, eu queria colocar o seguinte, sabe, porque eu acompanhei isso bastante, naturalmente eu não estou querendo contrariar a sua fala, mas o Patrus, ele é esperto. Ele tem a seguinte, técnica, na outra eleição, ele saiu, ficou no ostracismo, ficou quietinho, falava que ia estudar Guimarães Rosa, voltar ao emprego dele da Assembleia Legislativa e saiu como deputado federal e teve 500 mil votos. 500 mil. Foi o deputado federal mais votado em toda a história de Minas, né? Então ele se alimenta desse chamado Não, se ele for candidato a deputado agora, ele vai ser o mais votado do PT em Minas Gerais, tranquilamente. Tranquilamente, isso vai. Quer dizer, quando eu falo em ostracismo político, é aquilo que o Pimenta foi lá em Goiás. Ele é goiano e é mineiro. Quer dizer, ele é goiano e mineiro. Goiano porque morou lá 10 anos. Mineiro porque ele nasceu aqui em Belo Horizonte, é diferente. E ele só terá a candidatura dele viabilizada porque o Aécio, esse que é o meu candidato, acabou. Igualzinho o Leitão de Abreu fez com o governador Francisco Pereira, que pôs no bolso dele, o Francisco, que é meu amigão, meu companheiro, amigo do Paulino, falou assim, o candidato chama-se Eliseu Rezende, trate de viabilizá-lo. E o Francisco, que era muito fiel à Revolução de 64, ele não ia se rebelar contra... Leitão de Abreu e Medeiros. General Medeiros. Os dois é que impuseram o nome do Eliseu. Exatamente. Ou seja, ao contrário do que aconteceu com o Antônio Carlos Magalhães, que o Leitão falou, o candidato é esse, assim, na Bahia, a decisão chega na Bahia, não é. Agora aqui em Minas, o Francelino, que é muito tranquilo, muito conciliador e tal, ele não quis bater de frente, porque o candidato dele era o Maurício, e o Maurício ganhava a eleição, se ele tivesse indicado... O Maurício ele tinha feito era um prefeito conhecido. E ganhava, em Belo Horizonte ganhava no interior. O Tancredo arranjava a ponte. O Maurício dava um banho no Tancredo. Tanto que o Tancredo fez uma festa em Brasília no dia que o Francisco indicou o Eliseu Rezende. Ele falou, agora eu ganhei a eleição, acabou. Ele tinha medo. Mas o Barroso, fazer uma provocação, que tem outro que quer falar bem do meu candidato. Eu acho que, primeiro, que o Pimentel,
ele não foi imposto. Todas as forças, quase todas as forças querem o Pimentel candidato. E o Pimentel, vou dizer hoje o PT realmente tem uma unidade? É o político ele mineiro, o PT. apesar de ser do PT, o político mineiro mais assemelhado ao Juscelino. É o Pimentel. Porque o Juscelino não veio da política tradicional, não tinha um jeito da política tradicional, foi prefeito, um bom prefeito naquela época. O Pimentel foi um excelente prefeito de Belo Horizonte, foi secretário de Fazenda, conhece muito bem a administração, é um técnico de alta qualificação, etc. Eu acho que o Pimentel caiu. Seriam as duas principais lideranças, ele e o Patrus. O Patrus não quer ser candidato. Já foi da eleição passada, não quer, foi candidato a prefeito, não quer ser candidato agora, eventualmente na última eleição ele foi muito a contragosto, né? Foi apenas para seguir a serviço de Hélio Costa. Você vê que o PT não é tanto assim como se diz, porque o PT provavelmente aceitasse a decisão do Márcio Lacerda, né, a pretexto que era coligação de vereador, que não tinha a menor importância. Se o PT tivesse feito coligação com o PSB, provavelmente o PT ia eleger alguém do PSB, como era o normal, porque o prefeito tinha vários vereadores fortes. Mas o vereador, você sabe como é a mentalidade, então tem uma pressão em cima dele. O PT não topou, voltou, tomou a decisão. Eu acho que dos partidos brasileiros é o partido que tem mais surpresa nas convenções nos últimos tempos. Assim. Quando o PT? Dentro do PT? Dentro do PT. Não tem mais surpresa. O Virgílio ganhou aqui do João Batista Maria de Guia, que já tinha até, isto é, já tinha anunciado a vitória antes, ganhou a convenção. O Lula estava presente, o Befora estava presente na convenção e ganhou. Então o PT, ele surpreende nesse aspecto. Você pode concordar ou discordar. Mas, agora, você não acha que está havendo muita novidade no cenário de tomada de decisão por parte do eleitorado? Eu estou sentindo que, mais ou menos como aquele centurião romano, sabe? Que dizia assim, alguma coisa está por acontecer. O barulho dos pássaros, as folhas que estão girando, era o nascimento do menino Deus, né? Ia acontecer. A gente está percebendo no ar que há uma modificação qualquer chegando aí. Não é que eu esteja dando valor superlativo ao problema da internet. Ela vai pesar muito, muito mesmo, não sei até que ponto. Copa do Mundo. E essa realidade que o nosso Jadir descreveu com muita propriedade. O cenário econômico que a Dilma está vivendo é muito difícil. É muito difícil para ela a internet enfrentar. Pesa muito. Mas é que a imprensa em geral, a mídia em geral, perdeu um certo poder de comunicação. Seja por uma razão ou outra, seja, não é no Brasil, é no mundo todo, a imprensa escrita está em dificuldades e isso até leva, naturalmente, a produzir um escândalo a cada dia. Se não tiver um escândalo, tem que tirar um pouco de sangue aí. Então, isso desvirtua um pouco a imprensa em geral, que tem baseado em articulistas, bons articulistas. Isso é muito bom, isso é estimulante. E, aliás, há também um movimento dentro do PT, evidentemente, não são as lideranças, que a Dilma foi até contra, liderada pelo presidente do PT. Ele está querendo recolher 1.600.000 assinaturas para apresentar um projeto na Câmara cerceando a liberdade de imprensa. Foi aprovado no Congresso do PT de Fortaleza no ano passado, não prosperou, porque a Dilma não permitiu, mas a ideia continua. Igualzinha a ideia de cercear a atuação do Ministério Público, que a PEC 37 caiu lá por causa daquelas manifestações populares. Você vai amordaçar o Ministério Público. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, agora, tem 5 ou 6 dias atrás,
baixa uma resolução, tendo como relator o ministro Toffoli, amordaçando o Ministério Público. O Ministério Público não pode mais investigar crime eleitoral. Mas Ele não pode. Quem queria restringir o poder do Ministério Público é o presidente Fernando Henrique Cardoso. Não, ele tentou mesmo. Tentou mesmo. Tentou mesmo. Então eu acho assim, ó, dentro do PT não tem isso. Não tem isso. Estou te falando porque eu também tenho vivência desde dentro do PT. Não tem isso. No PT não vai apresentar isso. O PT aceita as decisões, mesmo as decisões complexas. Você lembra que o Fernando Henrique tinha um procurador que foi conhecido e reconhecido e rebatizado e batizado 1000 vezes como engavetador geral. Ele não abriu uma denúncia, mesmo aquelas que tinham prova concreta. Então, o PT pode ter muitos defeitos, mas não tem esse defeito. O PT enfrentou, na época, três CPI ao mesmo tempo, que eram sobre assuntos diferentes, o mesmo assunto. Nunca viu. O PSDB não teve CPI em São Paulo, não tem CPI aqui, não tem CPI em lugar nenhum. Não estou dizendo que a gente deve viver de CPI, não, porque Paulino é sempre uma pessoa ponderada, um grande parlamentar equilibrado. A CPI é para investigar e às vezes ela desvirtua, ela está com uma coisa, está desvirtuada. E a oposição, seja ela qual seja, ela é um pouco mais exagerada do que o geral. E no Brasil, eu quero dizer para vocês, que eu acho, a minha experiência, é que, de leitura e de experiência pessoal, é que a oposição às vezes é muito radical. Não digo ao PT, não, ao Getúlio e ao Juscelino. E não eram pessoas de nenhuma radicalidade, etc. Tal. Foi oposição muito forte, tanto da parte da imprensa como a parte. Naquela época, os militares tinham mais força na política, etc. Hoje os militares estão muito profissionalizados, estão mais... eu acho que há menos interferência. Mas há muito movimento, viu, Aloysio? Há muito movimento hoje dentro de certos segmentos das próprias Forças Armadas contra essa espécie de marginalidade em que foram colocados os militares em relação à política. Eu vejo aí pelo circular dos e-mails, há muita coisa acontecendo. O Exército Brasileiro, porque eu sou de esquerda, na nossa época de juventude, a gente achava que os militares eram entreguistas. Os militares não eram entreguistas, podia ter entreguistas, não era, nem Castelo Branco, nem Gás, etc. Eles eram até nacionalistas. Mas, no quesito democrático, a coisa desandou um pouco durante a ditadura, desandou bastante, né? E, às vezes, algumas pessoas que tentaram interferir não foram... o próprio Juscelino foi vítima, e etc. Várias pessoas foram vítimas que não tinham nada que pudesse ser caracterizado como de esquerda ou de tendência de luta armada. Nada. Mas eu acho que, nesse momento, nós vivemos um outro quadro. Você diz o caso da internet, isso é muito importante. O mundo ficou aparentemente mais informado. Agora, às vezes a informação é um pouco fugaz, ela é pouco aprofundada. Isso é perigoso, ela é erupção, ela sobe e desce, é uma taquicardia grande. E a gente, às vezes, precisa dar mais equilíbrio, porque o coração tem que ter emoção, mas não pode ter uma emoção muito forte, que isso dá... Ô Luiz, eu vou ter que fazer um intervalo e depois eu quero voltar a essa discussão aí, são mais 2 blocos, até aqui para Minas, eleições em Minas. Vou até começar com você com uma pergunta que eu tenho preparado para te fazer. Tá bom, tá bem. Cena política, volta já já.
voltamos com Cena Política, colocando o debate agora mais aqui na eleição de Minas Gerais. E eu queria começar com o presidente de honra do PT, Luiz Marques. Luiz, o Aécio e Pimentel elegeram o prefeito Márcio Lacerda. Primeira eleição de Márcio Lacerda. Um acordo tácito, ou tático, seria tácito ou tático? Explícito. Tácito, entre os dois. E o que parece, o que a gente acompanha, é que os dois teriam um acordo subliminar, um acordo implícito entre eles. Mas agora, nessa semana passada, o Aécio, o que parece, quebrou o acordo. Ele disse, não, o adversário nós temos, vamos ter o nosso candidato, eu respeito o adversário do outro lado, mas eu tenho de lembrar que o adversário nosso se candidatou ao Senado e ficou em terceiro lugar nas últimas eleições. Porque naquela eleição se elegeu ele, Aécio, Itamar Franco, e o Fernando Pimentel ficou em terceiro lugar, na última eleição, né? Foi uma quebra desse acordo? Como é que foi? Não, primeiro é que não havia acordo. O acordo era para aquela eleição. Todo mundo sabe que o PSDB e o PT havia até uma resistência do PT, nem houve a coligação formal na época para a eleição do Márcio Lacerda, uma restrição à característica mais municipal. Os dois tiveram Mas, já que você falou, eu acho que o senador Aécio talvez ele estivesse pensando em si próprio, porque quando ele disputou a eleição com o Patrus e o Maurício Campos, em Belo Horizonte, ele ficou em terceiro lugar também. Talvez ele estivesse pensando nele próprio. E nós temos que pensar para frente. É para frente, não para trás. Nem até. O Pimentel é o melhor candidato, mais preparado administrativamente e politicamente para enfrentar os problemas do nosso Estado. Só um detalhe importante aqui. Não vamos falar para trás, vamos falar para frente, né, Luiz? Isso. Mas você reconhece a importância do apoio de Minas Gerais pela voz de seu governador, Itamar Franco, para a campanha do Lula presidente, quando se elegeu pela primeira vez? Sim, eu acho que é muito importante. Itamar Franco é um grande político. Foi um dado decisivo para que o Lula pudesse chegar ao Palácio Planalto. Muito importante. Né? Mas, Paulo, você há de convir comigo que nós estávamos no fundo do poço. Se não tivesse no fundo do poço, não ganharíamos. Eu tenho certeza também. Paulinho, agora E a bem da verdade, a rusga de São Paulo com Aécio também é proveniente dessa eleição. Pode ser como ele tinha o apoio do Itamar, na época chamava-se Lulete. Teve essa campanha muito forte aí em vários setores. Isso foi importante também. Eu falei uma ocasião que o Aécio puxava também uma vertente vinda do seu avô, né? E até você não explicitou o nome do avô. Tristão da Cunha. Tristão da Cunha. Que é nome até de ilha, lá no Oceano Índico, parece, mas é outro Cunha. Tristão da Cunha é nosso aqui. Cujo filho também foi deputado, o pai, né? Mas na época em que houve a Revolução de 32, Aécio Cunha, né? O presidente do grupo dele, do PR, de então Partido Republicano, era o próprio Arthur Bernardes. E o Arthur Bernardes disse, quanto a mim, vou para São Paulo, porque para lá se transportou o coração do Brasil. Isso foi feito por um cidadão que foi responsável pela criação do velho PR em Minas e no país, não é verdade? Então agora é a mesma coisa, eu acho que o Aécio, fiel a essas duas vertentes que pesam no seu comportamento político, poderá perfeitamente... Tancredo e Tristão, né? Tancredo e Tristão, hora um, hora outro. Certo? Isso pode ajudar muito. Eu estou com fé, respeitando aqui meu amigo Luiz, mas eu estou com fé nisso aí. Esse bloco foi mais curto e nós voltamos já com Cena Política.
cena política, debatendo as eleições no país e aqui em Minas. Jadir, com sua experiência aí de decano do jornalismo político, o quadro hoje, os políticos parecem que há algo em extinção, já que estão sendo substituídos muitas vezes pelo técnico. Por que, no seu entender? Eu até gostaria de fazer uma provocação ao Paulino Cícero, porque o Paulino Cícero foi prefeito da terra dele com 21 anos. Foi uma liderança nova. Os mais jovens, então, mais novo prefeito do país naquela época. Uma liderança nova que surgiu naquela época, numa época em que não havia corrupção, em que os políticos faziam política pelo desejo de servir a população. A corrupção não era endêmica, né? Não havia essa corrupção endêmica que tem aí. Quer dizer, e com o golpe de 64, aconteceu ainda uma coisa dramática, que os militares podaram todas as lideranças que existiam, inclusive a maior delas todas, que foi o Juscelino Kubitschek, e podaram as novas lideranças. E aquelas lideranças que ainda tinham possibilidade de fazer alguma coisa, partiram para a guerrilha e deu no que deu. Ou seja, então, o golpe de 64 acabou com as lideranças. E depois disso veio o grande problema da corrupção, que hoje ninguém quer entrar na política, porque ser política é sinônimo de corrupção. Então, eu queria provocar o Paulino, ele com a experiência dele de longa data, para fazer a análise dos políticos que ele conheceu de antigamente, quer dizer, político honesto, que batalhava, do PSD, da UDN, desse partido todo, do PE. E agora, eles não tiveram reposição. E até onde essa corrupção que existe aí, tem um monte de ex-deputados, deputados presos por corrupção, quer dizer, estão lá na cadeia, que é um milagre. Um milagre. Porque agora, com essa resolução do TSE, o cara pode fazer o diabo que o Ministério Público não pode apurar nada e nem falar assim, ó, isso aqui está errado. Então, Paulo, é isso que eu gostaria que você analisasse, esse hiato que existiu entre a política com P maiúsculo que era feita antigamente e essa política de hoje, que é uma política rasteira. Meu querido Jadir Barroso, deixa eu dizer-lhe que quando eu cheguei à Assembleia Legislativa, em 1963, eleição de 62, eu não cheguei a uma casa de vestais. A Assembleia não estava longe de ser uma casa de vestais. Porém, uma coisa era certa, cada um que ali se encontrava tinha uma forma de compromisso explícito com as regiões que os elegiam. Para quê? Para levar um mínimo de conforto, de participação social, dos benefícios da civilização. A minha São Domingos do Prata, por exemplo, né, um município que tinha energia da CEMIG na região era o município de João Monlevade. Nenhuma daquelas cidades conhecia o asfalto. Não havia hospitais nos diversos municípios que compõem aquela micro-região. Não havia água tratada da Copasa. Então, cada um se dedicava a este esforço de levar asfalto, de levar hospitais, de levar escolas, de levar benefícios concretos para a região. E foi talvez por isso aí que a partir de 70, quando cheguei à Câmara dos Deputados, já que nós não podíamos falar muito em política e os tempos não permitiam, já que a Revolução havia baixado uma norma através do AI-5 que nos limitava demais no poder de alocução, as pessoas mais ainda tentavam trabalhar para continuar resolvendo os problemas de suas áreas. Você acha, Luiz, que caiu assim o nível político? Jadir, eu acho que concordo em parte com você. Eu acho que podou a política porque não tinha eleição. E se não tem eleição, não forma. A forma é na prática, eu acho que isso. E também não concordo que tinha menos corrupção. Não. Aliás, o Adhemar de Barros não é desse tempo, é do tempo lá atrás. E o Getúlio, na época, embora injustamente, era um mar de lama. O governo dele era um mar de lama. E não é bem verdade. Eu acho que o que tem hoje, que é muito importante, que a Polícia Federal funciona, a Procuradoria funciona independente
E o Supremo também, que o Supremo também já foi bem mais. Então, até pelos exageros, até pelos destemperos. Mas eu acho que isso as instituições funcionam. Isso que é importante. Então, talvez apareça mais porque é divulgado. Anteriormente, as coisas não eram divulgadas. E eu quero dar um exemplo. O chamado Mensalão Mineiro nunca foi julgado, que a política tradicional faz com muita competência. Não ir prolongando. E devia ser julgado rapidamente para depois não acontecer a impunidade. Que aí prescreve o crime, acabou. Alguns até já requereram a prescrição. Não dá. Aí é demais, né? Gente, nós estamos terminando o programa. Agradeço a Paulino Cícero, Jadir Barroso, a Luiz Marques. Espero você na próxima semana com o debate de cena política. Até lá.